paz, meus amados. Instituição divina, ou instituições, porque são tantas, quero te dizer, baseado em Romanos capítulo 13, que as autoridades foram constituídas pelo Senhor, são estabelecidas pela ordem do Rei dos Reis, e apenas os homens dão continuidade àquilo que Deus criou no princípio, com Adão e Eva, porque eles tiveram filhos, começaram a povoar a terra, foram se separando em tribos, em famílias, em etnias, e foram colocando governos, mas por ordem divina. Daí veio a teocracia, governo de Deus, monarquia, governo do rei, mas sobre a tutela e a direção divina. E quero te dizer que a minha esposa, que foi selecionada pelo Senhor, sem o meu aval, inclusive o pedido dela, porque ela nunca nem pensou nisso, mas o Senhor é Deus de surpresa. O nosso Deus é um Senhor que surpreende a gente, e isso está escrito inclusive na Bíblia, que Ele daria até mais do que aquilo que a gente pede. E como Deus é um Deus de organização, Ele põe lideranças, reis, governos, prefeitos e líderes de instituições. E quero te dizer que dentre esses há tantos que pertencem ao diabo, pois é, porque eles se envolvem com corrupção e não se arrependem e continuam no seu caminho de promiscuidade, porque o mundanismo do coração dessas pessoas está completamente fora dos preceitos divinos, ou dos, no plural mesmo, porque são tantos. E eu quero te dizer ainda que a minha esposa, a irmã Cristina, que foi selecionada pelo Senhor em direção à Câmara de Vereadores, deve ser clicada por você, porque é uma irmã de pudor, de ordem, de decência e honesta. Não vai mexer em nada, de forma alguma, nos cofres públicos e absolutamente dessa instituição chamada política, porque o nosso Deus cobra, exige, repleto de felicidade Ele está com os crentes lá, porque estão lutando pelos valores absolutos da Bíblia Sagrada, do cristianismo, do Cristo de Deus e do Deus de Cristo. É o que nós falamos sempre no Enigma do Senhor, que povo do Senhor, eleitos do Senhor, devem escolher, selecionar vidas que andam na ordem divina, para que possam lutar, defender o Evangelho, defender as leis decentes, não o aborto, não as drogas, não a devassidão da corrupção e de tantas outras desordens que está lá dentro, mas sim no caminho, na beleza, na pureza, na separação, na ordem, na decência, no pudor de novo. Eu sempre digo isso. E na honestidade. É para não dizer honestidade, porque já é um termo até meio corriqueiro, porque o homem de Deus e a mulher de Deus devem andar nessa ordem, não na fofoca, falando mal uns dos outros, desafiando pastores, falando mal por trás, na escalada das noites e das madrugadas. Será que é? Será que não é? E o que nós ensinamos? Mas eu quero te dizer que nós vamos crescendo, evoluindo, e não podemos ficar para trás não, porque aquilo que nós falávamos quando éramos meninos é porque a gente não entendia, não tínhamos ainda a fé suficiente para a gente crer. Por isso que Deus nos travou, permitiu que assim pensássemos, porque a igreja do Senhor, ela foi fermentada, dizendo que a política era maligna. E eu também, mesmo com uma certa desconfiança, porque está à luz da palavra, crio e pus em prática. Mas a gente cresce, evolui, e o que não é doutrina, nós podemos mexer. O que é doutrina, não. Bíblia Sagrada é imexível, porque a palavra de Deus é inerrante. Mas o que nós pensamos,
o que nós temos como conceito, podemos mudar, podemos voltar atrás, podemos refletir e prosseguir. Qual é o problema? Homens de Deus fazem isso, francos, honestos, decentes, no pudor e na ordem, sem qualquer problema. Repito, a Bíblia Sagrada, a doutrina, a sã é que não pode ser mexida, mas a sã doutrina. Mas a sã do homem, o são pensamento, o são conceito, o são mão, o são obra, pode ser mexido sim, sem qualquer problema, porque nós somos falíveis. Pensamos uma coisa hoje e amanhã pensamos outra, mas muitas vezes nós não queremos voltar atrás para a gente não dar o braço a torcer, mas é melhor ser humilde, é melhor reconhecer as nossas limitações e prosseguir com Cristo, com os irmãos, com a igreja, com o ministério, com os colegas de trabalho, do púlpito e toda a membresia do povo de Deus na face da terra. E no Brasil, que está incluído também, porque são nossos patriotas ou compatriotas, ou irmão mesmo, ou irmãos no plural, porque somos uma tribo, a tribo do povo de Deus. E você deve separar então teu clique na irmã Cristina, aqui no município do Rio de Janeiro, porque eu tenho certeza que vai ser bênção para você, vai ser bênção para a sociedade e vai ser bênção para o nosso Deus, porque tudo de bom ela vai defender lá na Câmara de Vereadores, se assim o Senhor confirmar o que Ele tem falado conosco. Ele tem um tempo para todas as coisas e eu já estou esperando nesse tempo, porque não há mais o que perder, não há mais o que esperar, mas seja feita a vontade do nosso Deus eterno. Eu vou lutar para que seja nesse tempo. E se Deus quiser, vai ser, porque tudo Ele pode tocar, Ele pode convencer, Ele pode balancear a sua balança para o lado direito, do qual eu faço parte, e o povo de Deus da obediência também faz parte. Que Deus te abençoe, te guarde, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça sobre cada um de nós. E eu fui.